Bom dia, galerinha do quarto ano! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós iniciamos um novo ciclo, né? Iniciamos as nossas aulas online. E hoje tia Dani vai dar aula de conteúdo para vocês de matemática, tá? Alguns de vocês já devem ter me visto no corredor. O meu nome completo é Daniele Silva Menezes, eu tenho 27 anos. Eu sou formada em matemática e vou acompanhar vocês durante esse ano, ajudando vocês a compreender essa disciplina que ela é maravilhosa, certo? Tia Dani atualmente está trabalhando no colégio com as turmas do 4º, 5º e 6º ano. Eu digo a vocês que vocês sejam bem-vindos, que este início de aulas seja o começo de um longo caminho repleto de experiências e valiosas aprendizagens. Conte comigo, se tiver dúvida, me chama no privado, que tia Dani vai tirar todas as dúvidas e tentar amenizar as dificuldades de vocês nessa matéria. Certo, pessoal? Vamos lá! Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. Esses algarismos são chamados de indo-arábico, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos índios e pelos árabes. Com os algarismos formamos numerais. Numeral é o nome dado a qualquer representação de um número. Veja um exemplo de como contar um conjunto de bolinhas a seguir, agrupando-as de 10 em 10. Você pode pegar 10 bolinhas e colocar em um grupo, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Outro grupo de 10, outro grupo de 10, e as que sobraram ali são 5 bolinhas. Então, igual a 35 bolinhas. Então, veja só, a gente tem 3 grupos de 10, que dá 30 bolinhas. 3 vezes 10, 30. Mais as 5 restantes. Então, aí, veja que o número 35 é um numeral, certo? E esse numeral 35, ele é formado com os algarismos. Com o algarismo 3 e com o algarismo 5. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10, 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um novo grupo denominado classe. O que é que tia Dani quer falar com vocês? Veja só. No número 352, possui 3 ordens e uma classe. Qual é a ordem aqui? Vamos lá. O número 2 é a minha unidade. O número 5 é a minha dezena. E o número 3 é a minha centena, certo? É a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Por isso que formam 3 ordens. E eles estão nas classes das unidades simples, certo? As unidades simples, quem é, tia Dani? É a centena, a dezena e a unidade. Veja só, no número 2698, possui 2 classes e 4 ordens. Veja só, o número 8, primeira ordem, número 9, segunda ordem, número 6, terceira ordem, número 2 já está na 4ª ordem. O 6, o 9 e o 8, eles estão na primeira classe, que é a classe das unidades simples. Já o número 2 é 2000, né? A gente não lê 2000, então esse número 2000 está na outra classe, que é as classes dos milhares. Tudo bem, meus amores? Então, o 8 está na ordem das unidades, o 9, ordem das dezenas, 6, ordem das centenas e 2, ordem das unidades de milhar. Toda classe tem a ordem da centena, da dezena e da unidade. Observe o quadro a seguir, Tem a unidade simples, que é unidade, dezena e centena. Tem a unidade de milhar, que a gente lê unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E tem também a classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhões, centena de milhões. E aí, as classes são essas. As classes dos milhões, as classes dos milhares e a classe da unidade simples.
E as ordens são essas, certo, pessoal? No total aí, a gente tem 9 ordens, certo? 3 ordens na unidade simples, mais 3 na unidade de milhar, mais 3 na unidade de milhões. A partir daí, fica mais fácil a leitura dos números, ó. 2.351. Veja, 2.000, né? Que é 2 é da unidade de milhar. 2.351. Como é que a gente lê esse outro número aí, ó? 30 milhões, porque tá lá na classe dos milhões. 423.048. O próximo número, como é que a gente faz a leitura aí? 246.102.025. Isso aqui, pessoal, é para facilitar vocês na hora de fazer a leitura dos números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. 10 unidades, vocês têm que lembrar, 10 unidades equivale a quanto, tia Dani? A uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas equivale a uma unidade de milhar. E assim por diante. Aí dá alguma representação, olha. O número 567 é 7 unidades, 6 dezenas e 5 centenas. Só que você pode representar 6 dezenas como 60 unidades. Você pode representar 5 centenas como 500 unidades. No número 2043, o 3 está na unidade, o 4 está na dezena, o 0 está na ausência de centena, porque não tem a centena aí, certo? Está na classe da centena, mas o 0 não está contando, né? E o 2 está na unidade de milhar. É importante vocês saberem fazer essa classificação, pessoal. Então, no sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens temos uma classe. Isso daqui é o que tia Dani já falou anteriormente, tá, pessoal? São aí 9 ordens que vocês precisam fixar, porque a classe dos bilhões a gente só vai estudar lá no 5º ano. Tia Dani não vai pegar muito no pé de vocês para a classe dos bilhões. Mas é importante que vocês saibam aí, ó, que tem 3 classes que a gente vai estudar aqui no 4º ano, que é a classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, certo? Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos dos números em três classes, certo? Em 3 blocos. Colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. E agora vamos à nossa atividade. Tia Dani só deu aí A gente só relembrou que tia Cris já explicou a vocês lá no 3º ano, que é essa parte do sistema de numeração decimal, sobre unidade, dezena, centena, certo? Mas agora vamos à nossa atividade. Tia Dani deixou essa atividade aí, ó, sistema de numeração, recapitulando. Observe o dinheiro que Joana juntou. Quantas cédulas de 10 reais Joana possui? É só vocês contarem, meus amores, quantas notinhas de 10 reais tem aí. E aí vocês escrevem. Joana possui... Aí, quantas cédulas de 10 reais? Escreve aí a quantidade. Quantas moedas de R$1 Joana possui? Contem aí as moedinhas de R$1. Quantas são? Vocês escrevem. Joana possui tantas moedinhas de R$1. É possível, Luísa, trocar as moedas de R$1 por uma cédula de 10 reais? É possível? Se ela pegar essas moedinhas aí, vai dar 10 reais, porque para você trocar tem que ser a mesma quantidade. Se for possível, coloque. Se não for possível, me diga por quê. É possível trocar essa quantidade de moedas por uma notinha de 10 reais? Letra D. Completa a tabela escrevendo a quantidade de cédulas de 10 reais e moedas de R$1 que Joana possui. Cédula de 10 reais, ela tem quantas? Pronto, aí vocês colocam na tabela. Moedas de R$1, ela tem quantas? Coloca na tabela. Só que nesse item diz assim, Joana ganhou do avô mais uma moeda de R$1. E agora, na letra E, você vai responder. Ela poderá trocar o seu dinheiro por uma cédula de 100 reais? Se juntar esse dinheiro aí todo, quando ela ganhar essa moedinha do avô dela, vai dar para fazer a troca por uma cédula de 100 reais? Me respondam, tá? Letra F. Complete a tabela abaixo com a quantidade que Joana possui no momento. Cédulas de 100 reais, cédulas de 10 reais, moedas de R$1.
Quero que vocês me falem aí nessa tabela, se baseando, né, na foto aí do dinheiro que eu coloquei no enunciado. Nas atividades anteriores, você utilizou o dinheiro para compreender o sistema de numeração. Nessa atividade aqui que eu estou falando com vocês. R$1, eu estou deixando aqui claro para vocês que é como se fosse uma unidade. R$10 aqui, eu estou deixando como se fosse 10 unidades. Ou, a gente já viu nesse vídeo que 10 unidades a gente pode ler como uma dezena. R$100 a gente está representando aqui como 100 unidades ou 10 dezenas, porque você pode representar 100 como 10 dezenas, ou então a gente pode ler 100 como uma centena. É importante que vocês fixem isso, viu? Coloquem no caderninho de vocês essa anotação aí, unidade, dezena, centena, certo? Anotem bem bonitinho aí no caderninho de matemática de vocês. Veja as unidades, dezenas e centenas no material dourado. Talvez aqui fique melhor para vocês entenderem. Olha, os bloquinhos menores são 10 unidades. 10 unidades formam quantas dezenas? Quantas barrinhas eu tenho aqui? Pronto, só é você completar aí com seu lápis quantas dezenas é que eu formo com 10 unidades. Aqui, nessa segunda figura, quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, já estou dando a resposta para vocês. 10 dezenas equivalem a uma centena. 100 unidades forma quantas centenas? Quantas centenas eu tenho aqui na figura abaixo? Só vocês responderem, tá? Se tiverem dúvida, me procura no WhatsApp. Milhar. Há muitas maneiras de formar milhar utilizando o dinheiro. Veja só, olha, 10 moedas de R$1, você forma 10 reais. Com 10 cédulas de R$10, você forma 100 reais. Se você tiver 10 notinhas de R$10, você tem 100 reais em mãos. 10 cédulas de R$100, você forma 1.000 reais. Então, com o dinheiro, você pode trabalhar massa isso, galerinha. Vamos utilizar o material dourado, certo? Veja só, aqui tem as 10 dezenas, que valem a 1 milhar. E eu digo aqui, use o material dourado para representar os números 9, 99, 900 e 999. Mas tia Dani trouxe um exemplo para vocês, olha, atenção aqui. Se a representação fosse do número 8, como era que eu faria, tia Dani? Já para vocês conseguirem fazer aí a representação do número 9. No número 8, eu desenharia, ó, 8 bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se a representação fosse do número 31, eu faria 3 dezenas e uma unidade. Se a representação fosse do número 200, eu pegaria 2 centenas. Essa diquinha aqui do lado, essa explicação, foi só para ajudar a vocês a resolverem essa primeira questão, tá, galera? Segunda questão. Quanto falta para chegar a 1.000? Complete. 500 mais quanto dá 1.000? 250 mais 250 mais 250 mais quanto vai dar 1.000? 750 mais quanto vai dar 1.000? 250 mais quanto vai dar 1.000? Veja só. Atenção aqui mais uma vez. 300 para chegar até 1.000. A gente vai de 100 em 100. Eu tô dando um exemplo, viu, pessoal? Para vocês entenderem como é que você vai fazer ali na letra A. 500 mais quanto vai dar 1.000? Como é que eu vou fazer? Vamos aqui ao meu exemplo. 300 para chegar até 1.000, a gente vai de 100 em 100 até 1.000. Veja, ó. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Então, é 300 mais 100, 400, 400 mais 100, 500, 500 mais 100, 700, 700 mais 100, 800, 800 mais 100, 900, 900 mais 100, dá 1.000. Então, de 300 até 1.000, a gente só é somar esses 100 aí que a gente tem. E somando, nós temos que 300 mais 700 é que dá igual a 1.000. Vocês vão fazer da mesma forma para a segunda questão aí, tá? 500 até chegar em 1.000. Aí aqui, ó. Decomponha os números e escreva no quadro de valor no lugar. Tem aí unidade, dezena, centena e unidade de milhar. 1.231, a gente sabe que é uma unidade, 3 dezenas, 2 centenas e uma unidade de milhar. Aí eu quero que vocês decomponham ele, ó. Uma unidade de milhar é 1.000. 2 centenas, 200. 3 dezenas, 30. Uma unidade, 1. É só vocês escreverem a forma que você lê o número. É 1.000
mais 200, mais 30, mais 1, 1.231. É dessa maneira que vocês vão fazer na letra B. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. É importante que vocês saibam essa sequência aí de 100 em 100, certo, galera? A reta numérica. Agora vamos aqui para a reta numérica. Complete as sequências e descubra um intervalo de cada uma delas. O que é o intervalo? É quanto que passou de 100 para chegar até 200. Então, como é que eu faço isso, tia Dani? Ó, 200 menos 100 dá 100. Aí eu pego 300 da frente do 200, é menos 200, dá quanto? Dá 100. Qual é meu intervalo? 100. O que quer dizer intervalo, galerinha? É que 100 mais 100 dá 200. É que sempre a gente tá pulando aqui de 100 em 100. Sempre a gente tá somando 100. De um número até o outro, a gente tem que somar 100. Ó, 100 mais 100, 200, 200 mais 100, 300, 300 mais 100, 400, 400 mais 100, 500, 500 mais 100. Aí vai dar quanto? 600. Aí você vai ter que colocar aqui nessa caixinha. 600 mais 100. Coloca ali. E aqui também a gente pode representar na reta numérica, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, ó. 700, 800, 900 e 1.000. Tia Dani já deu a resposta aqui a vocês. Agora vocês completam no quadro de cima. Dessa questão eu já dei a resposta, para vocês entenderem como encontram o intervalo. E aí, galera, na letra B, a mesma coisa. Como é que a gente faz, tia Dani, para encontrar o intervalo? Pega o númerozinho que tiver na frente e subtrai pelo número que vem atrás. Olha, nessa questão 991, nesse item, tá na frente de 990. Faz a continha, 991 menos 990. Encontra lá, 1 menos 0, 1, 9 menos 9, 0, 9 menos 9, 0. Então, nós temos que 991 menos 900 é 1. 992 menos 991, vocês vão fazer a continha de menos, vai dar 1 também. Então, nós afirmamos na letra B que o nosso intervalo é 1. O que é o intervalo? É aquele número que a gente sempre vai somar para completar nossa sequência numérica, meus amores. Olha, soma 1, 994 mais 1, 995. 995 mais 1, 996. E depois disso, vocês vão completar aqui na reta numérica, 990, 991, 992, só colocar aí na retinha numérica. Na letra C, é 900, 910, 920, 930, 940. Como é que eu sei, tia Dani, quanto é que eu tô somando aí de 900 para 910? Como é que eu sei quanto é que tá sendo somado? Basta vocês fazerem a continha de menos, olha. Vai no lado do caderno e faça 910 menos 900. Monte a continha de diminuir, a continha de subtração. 910 menos 900. Dá quanto? Pronto. Para ter certeza, olha, 920 tá na frente de 910. Faça aí a continha de menos. 920 menos 910. Fechou. Então, esse valor aí é o seu intervalo. Colocar intervalo é esse valor. E agora, para preencher esses quadradinhos aí, ó, que tá 900, 910, 920, 930, 940, para saber o próximo número, basta você somar com o seu intervalo. O seu intervalo aí deu 10. Então, 940 mais 10. O resultado que der, mais 10. E depois coloca na reta numérica abaixo, como vocês fizeram na letra B e na letra A. E agora eu vou explicar para vocês essa segunda questão, que vem no mesmo método da primeira questão. Descubra o intervalo da reta e complete com os números que faltam. Então, aí, para descobrir o intervalo, a gente já viu que é pegar o número que vem na frente e diminuir pelo que vem antes dele. 7 menos 0, 14 menos 7, 21 menos 14, ó. Dá quanto? Faz a continha de menos, vai ver que dá 7. Então, ó, 7 menos 0, 7, 14 menos 7, 7, 21 menos 14, 7. Então, o intervalo na letra A é 7. O que quer dizer intervalo? Que sempre você vai somando as 7. E aí, eu quero que você complete os números que faltam. Ó. 0 mais 7, 7. 7 mais 7, deu 14. 21 mais 7, dá 28. Aí, vocês vão fazer 28 mais 7. Aí, vai colocar o número que der. O número que der mais 7 é o número que vem antes do 49. Eu quero que vocês completem os números que estão faltando na reta numérica também, tá certo? Na letra B,
A mesma coisa, meus amores. Para encontrar o intervalo, você vai pegar o número que vem na frente, menos o número que vem antes dele. 12 menos 6 dá quanto? Faz a continha aí. 30 menos 24, faz a continha aí. Vocês vão notar que dá o mesmo valor. Então, na letra B, o intervalo é esse valor aí. Significa dizer que para você completar a reta, você sempre vai somar com esse valor. 6 mais esse valor dá 12. 12 mais esse valor do intervalo que você achou dá quanto? O número que der, você coloca aí no terceiro tracinho. 30 mais esse valor que você encontrou do intervalo dá quanto? Bota ali no tracinho depois do 30. E aí vocês vão somando com o valor do intervalo, certo? Entendeu como descobre intervalo? Se não entendeu, me procura no WhatsApp. Não deixe as dúvidas se acumularem, tá bom, galerinha? Terceira questão. Eu tô dando um intervalo a vocês e eu quero que vocês completem a reta numérica de acordo com os intervalos. Intervalo de 5 significa o quê? Que vai somar com 5, ó. Soma 5. 0 mais 5 dá 5. Então, ó, coloca lá 5. 5 mais 5, 10. Coloca lá 10. Veja que aqui eu estou somando 10. 10 mais 5, 15. Coloco lá 15. 15 mais 5, coloca lá o resultado. Na letra B, aí eu dou intervalo de 9. Então, eu estou lhe afirmando que a gente vai somar 9. 0 mais 9, 0. Mais 9 dá 9. Coloco lá. 9 mais 9, 18. Coloco lá o 18. E assim sucessivamente. Sempre nessa letra B vai somando com 9. Na letra C, o intervalo é 13. Então, a gente vai somar com 13, ó. 0 mais 13, 13. Aí, agora continua. 13 mais 13 e vai colocando ali na retinha. E aí, meus amores, vocês continuam fazendo desse mesmo jeito a letra D e a letra E. Eu já dou intervalo. Na letra D é somar sempre com 15. E na letra E, somar sempre com 20, para encontrar os valores aí dos tracinhos. Na quarta questão, descubra o intervalo da reta numérica e localize os pontos. Como é que descobre esse intervalo, né? Para descobrir o intervalo, basta diminuir o número que vem na frente do que vem antes dele. Ah, como assim, tia Dani? Eu tô com dúvida. Vamos lá. Na quarta questão, letra A, o número 0 vem antes do número 8, não é? Então, você vai pegar o 8 menos 0. Dá quanto? 8. Também note que 8 vem antes do 16. Então, pegue 16 menos 8. Dá 8. Então, assim, nós descobrimos que o intervalo nessa letrinha A é 8. Olha lá, intervalo 8. Agora, vamos somar 8 para encontrar o valor de cada figura. Olha lá, 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. Então, nós descobrimos que a estrela é 24, que a cruz é 32, que o coração é 40 e que a florzinha é 56. Como assim? Descobrindo o intervalo, que é o 8 primeiro, e depois somando o 8 para encontrar o valor de cada ponto, de cada figura. E aí, pessoal, na letra B, ó, vocês fazem da mesma forma que eu ensinei a vocês. Para descobrir o intervalo, a gente pega o número que vem na frente e subtrai o que vem antes dele. 150 menos 100 dá quanto? Aí vocês colocam aí o intervalo e vai somando sempre esse valor que vocês encontraram. Depois que encontrar o valor, né, vai fazer a subtração, somando. Por exemplo, 0 mais o valor que você encontrou vai ser igual ao valor de A. Depois, 150 mais o valor que você encontrou, vai encontrar o valor de B. O valor de B mais o valor que você encontrou, vai encontrar o valor de C, certo? Então, na letra C, para encontrar o intervalo, basta subtrair. Quem vem na frente? O 100, né? 0 vem antes dele, então 100 menos 0, 100. E descobrir o valor das figuras geométricas. E aí, vocês vão somando o valor do intervalo. Por exemplo, 100 mais 100, 200. Assim, o triângulo é 200, certo? Para descobrir as outras figuras geométricas, vocês vão somando 100. E a gente já está chegando no final da nossa aula. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço muito apertado. Quero logo encontrar vocês. Beijos e até a nossa próxima postagem com mais videoaulas. Tchau, tchau, amores!